Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, o texto básico que vamos usar está em João, capítulo 9, dos versos 1 a 41. E à luz desse texto, o tema da nossa reflexão será: a caminhada cristã nos anima. Todos nós sabemos que a vida é cíclica, ou seja, ela dá voltas. Além disso, ela tem a capacidade de nos ensinar. Por isso que nada em relação à convivência humana pode estar no espírito do individualismo. É fundamental estarmos abertos para compartilhar sempre a esperança, compartilhar sempre a paz, compartilhar sempre a alegria com o próximo. Devemos nos esforçar para criarmos a cultura de interesse. Eu me interesso por você e você se interessa por mim. Sabe o que isso significa? Isso significa amor. Amor pelo outro. Amor por tudo que existe. Nessa perspectiva, então, temos a oportunidade de aprender a ter uma nova maneira de nos relacionarmos. Aí entra em cena o cuidado como um ato contínuo. Só que para o cuidado ser uma realidade contínua na convivência humana, é necessário que se elimine algumas coisas próprias do relacionamento não inclusivo. Por exemplo, a ideia de razão e a vontade própria. Tudo tem que ser feito de forma racional e estar alinhado com a minha vontade. Isto é um composto negativo, porque o cuidado trata da grandeza que vai além de um simples ato ou de uma atitude racional e da vontade própria. Então, o nosso desafio maior é termos uma visão ampla e bem pautada na ética, para que haja compreensão que todos nós somos capazes de inspirar valores, atitudes fundamentais em relação a um modo de viver que possibilite a existência do ser humano. Rubem Alves diz no seu livro A Arte de Cuidar que tudo que vive precisa ser cuidado. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma série de exemplos que mostram ações empáticas, ações cuidadosas para com as pessoas da sua época. Ele curou-as e, ao mesmo tempo, procurou animá-las para que tivessem uma caminhada digna. Vejamos. Um modo de ser não é um novo modo de ser. Vou repetir. Um modo de ser não é um modo novo de ser. Podemos pensar de muitas e de diferentes maneiras esse título. A questão principal é: o que é o ser humano? A resposta é uma só. O ser humano é aquele que precisa ser visto a partir da compaixão indispensável. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 34, há um episódio onde Jesus Cristo, depois de ouvir os relatos dos seus discípulos, convidou-os a irem a um lugar deserto para descansar, pois eles estavam cansados de uma jornada. Mas num determinado momento, ele olha para a multidão que corria de um lado para o outro e olha com um olhar de compaixão e sente que aquelas ovelhas, que aquelas pessoas não tinham
quem as orientasse, quem dirigisse os seus passos, quem as acalentasse. E decide deixar o seu descanso em segundo plano e passa a atendê-las, passa a ensiná-las. Jesus, depois de um embate com os judeus, depara-se com um homem cego de nascença. Ante as interrogações dos seus discípulos, ele começa um diálogo com eles. Ele fala que aquele homem era cego, não pelo fato de ter pecado e tampouco seus pais também terem pecado. Está em jogo aqui algo que vai além da razão e da vontade humana. A preocupação de Jesus era simplesmente manifestar tanto o querer como o realizar de Deus. Ele se põe como aquele que realizava todas as obras em nome de Deus. Na verdade, existem algumas lições importantes nesses episódios. O milagre aqui não foi o fato daquele homem voltar a enxergar. A atenção que se deve ter está relacionada com a obediência. Jesus disse para aquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A obediência daquele homem mostra-nos um modo de ser, não um modo novo de ser. Em momento algum encontramos algo que manche o pedido de Jesus. Cabalmente, aquele homem cumpriu o pedido de Jesus. Esse era o modo de ser daquele homem, obediente. A outra lição, a outra atenção está ligada à fé. Aquele homem tinha no seu íntimo o quê? Ele tinha a convicção de que um dia a sua vida iria mudar. O que ele queria tanto em sua vida estava prestes a acontecer. E quando o momento chegou, ele não hesitou. O segundo momento está relacionado às marcas do nosso tempo. Por toda a parte do mundo, apontam sintomas que analisam grandes devastações e tragédias no planeta Terra e no seio da humanidade. Por quê? Porque tudo isso decorre de um crescimento material ilimitado. Há um descuido, há um abandono dos sonhos de generosidade. E por quê? E o que isso acaba desdobrando? E o que isso tem como agravo? Dá oportunidade do surgimento do espírito do individualismo. Há um menosprezo exacerbado da tradição de solidariedade. Faz-se pouco dos ideais de liberdade e dignidade para todos os seres humanos. O homem cego, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estava vivendo essa realidade. Os fariseus o interrogaram. Por quê? Porque algo estava acontecendo e eles tinham que dar uma resposta à sociedade. E o caminho foi implantar a dúvida, implantar o descrédito. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora vivia. Em muitos momentos também nos comportamos assim. Não cremos nos milagres que Deus tem feito no seio da humanidade. Deixamos com isso a marca do nosso tempo, a incredulidade, a insensatez, a frieza relacional. Os fariseus, após interrogar o homem cego e não obter os seus intentos, decidiram questionar ainda seus pais. Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Sabe, meus queridos e minhas queridas, esse interrogatório tinha nas suas entrelinhas uma maldade.
Se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Depois de um embate intenso, o homem que havia recuperado a sua visão disse às autoridades: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse era um dos papéis da plataforma do trabalho de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O terceiro momento da nossa reflexão quer nos levar à indicação para um caminho certo. O protagonista do nosso texto não é tratado pelo nome. Ele é visto apenas como um homem cego. Mas uma coisa é destacada pelo autor sagrado: o encontro de Jesus com ele. Novamente estava diante daquele homem a pessoa que lhe havia propiciado a oportunidade de ele ver outra vez. Só que agora aquele encontro era definitivo. Jesus pergunta: crês tu no Filho do Homem? Essa pergunta feita por Jesus tem um tom provocativo, um tom intencional, ou seja, estimular naquele homem uma reação. E Jesus conseguiu isso, porque aquele homem precisava confessar diante de todos. Todos precisavam saber que aquele que o curou era Jesus, o Cristo. Quem é o Senhor para que eu nele creia? Já o tens visto, e é o que fala contigo. Depois disso, o homem declarou: creio, Senhor, e o adorou. Essa é a reação que Jesus espera de todos. Muitos nesse momento precisam declarar publicamente que creem em Jesus. Muitos precisam nesse momento adorá-lo. Por toda parte se formulam ânsias por uma nova realidade baseada na paz, nas tradições religiosas e espirituais, mas não se revitalizam em contato com os desafios do nosso tempo. E que desafios são esses? Professar verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, o único que salva, o único que cura. Nesse momento de pandemia, o bom senso deve perdurar, meus queridos e minhas queridas. Mas, sobretudo, a fé em Jesus Cristo tem que perdurar mais. O cego não sabia quando iria voltar a enxergar, assim como nós também não sabemos quando essa situação vai acabar. Mas uma coisa não podemos perder, ou algumas coisas não podemos perder. Entre estas coisas está a esperança de dias melhores, porque Jesus é o único que pode oferecer a vida abundante. Indiquemos, portanto, a tempo e a fora de tempo, o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Ele certa vez se declarou em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Concluindo, irmãos e irmãs, cuidemos-nos mutuamente, porque estamos todos fragilizados. Mas jamais nos esqueçamos, queridos e queridas, de acreditar na vida, de semearmos a esperança, de semearmos a fé, de semearmos o amor. Façamos tudo pelo reino, tudo para o reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.